Muito bem. Olá, Isa, tudo bem com você? Oi, tudo bem, professora Ari? Seja bem-vinda, Isabela. Até fico muito feliz que mais uma vez, né, a gente consegue estabelecer essa parceria para você apresentar para a gente um pouquinho mais das suas experiências dentro da área da pesquisa, que vem desde a graduação, né, sempre muito dedicada, interessada. No mestrado fez também um trabalho muito brilhante sob orientação do professor João Evangelista na UF. E aí, então, né, não é por acaso que eu te chamei, foi minha aluna também, né, na graduação, fez TCC junto comigo, te orientei, e até pelos resultados, né, todos que você obteve na sua trajetória acadêmica, né, você é mais do que escolhida e bem-vinda aqui para falar um pouquinho mais sobre, né, os aspectos ligados ao TCC, especialmente o levantamento bibliográfico, que é o que a gente vai apresentar hoje, tá bom? Então, brevemente, né, a gente tem essa exposição, então você vai fazer a tua apresentação livremente, e aí eu vou pontuando, eu vou te avisando direitinho, né, conforme o tempo e tudo mais, tá bom? Mas fique bem tranquila, e aí a gente vai depois ponderando alguns pontos, tá bom? Tá ótimo. Oi, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Como a professora Ari falou, eu sou formada pela UF em 2016.2. Ele foi meu professor orientador do TCC, e aí em 2017 eu engrenei no mestrado da UF, sob orientação do professor João, continuando minhas pesquisas em turismo, só que num foco diferente, sobre a demanda, que eu pesquisei no mestrado, e na graduação eu pesquisei mais a questão da hospitalidade e do turista dentro da cidade do Rio de Janeiro, pelo olhar dos intercambistas. Que depois de concluir, a gente produziu um artigo que foi publicado, e depois a gente manda o link para vocês terem acesso, e qualquer dúvida, qualquer questão, vocês sempre podem entrar em contato. Durante o mestrado eu participei de alguns eventos, publicando artigo, às vezes era só apresentação, às vezes era só publicação do resumo. Fui em dois eventos internacionais que teve publicação, o TMS em Algarve e o ICIT na Espanha. Bom, só um resuminho para começar, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre a busca para compor o TCC, a busca de artigos em que eles podem compor a sua parte de referencial teórico. Então, vou começar aqui com a minha apresentação, compartilhar a tela. Acho que foi, né? Foi, agora abriu. Então, a partir desse momento, eu não consigo mais ver, mas vamos conversando, e qualquer dúvida sempre podem entrar em contato comigo ou com o professor Ari. O meu e-mail está lá no final dos slides, que é isabelalpc@id.uf.br. Bom, começando aqui a pensar, né, sobre o TCC e o referencial teórico. Eu peguei um TCC da hotelaria, que é o Voluntários do Festival do Rio, Agentes de Hospitalidade por Trás das Telas, que, por coincidência do professor Ari também, que foi orientador, ele é de 2018. O objetivo desse TCC foi identificar quais são as expectativas dessas pessoas que participam como voluntários no Festival do Rio, analisando a hospitalidade por meio do seu trabalho e dos profissionais de cinema que os acolhem. Então, pensando nesse objetivo, a gente precisa compor, né, fazer a composição do nosso referencial. Sempre a gente vai do macro para o micro, né, como o professor falou, já deve ter falado. A gente vai pegar o grande tema que dá a base, o grande tema de conhecimento. Então, aqui a gente vê que é hospitalidade, e a gente está tentando entender os voluntários do Festival do Rio. Então, a gente vai pegar a questão do voluntariado. A teoria, então, a gente vai ter que pensar quais são os autores-chave.
porque a gente tem que colocar para explicar os temas centrais, quais são os conceitos que vão dar base para o nosso estudo empírico. Quem que eu devo citar? Essa é a grande questão. Todo mundo chega para a gente e pergunta, mas qual livro eu uso? Não sei o quê, tem dúvidas. Então, eu tenho que usar artigo, mas quais artigos são os melhores? O indicado é sempre a gente buscar quais são as últimas publicações. Essas últimas, elas têm em base 5 anos, ou dependendo da área de conhecimento, se for tecnologia, por exemplo, você tem que pegar 2 anos, que é o mais recente do mais recente. E tem os autores chaves. Dentro dessas publicações mais recentes, a gente consegue alcançar quem são aqueles autores seminais, né? Os que deram base do conhecimento, do conceito, e que a gente aprende durante a graduação também. Então, nesse TCC, é o Festival do Rio, hospitalidade e voluntariado, é o grande tema, e a questão que ela quer trabalhar foi o trabalho do voluntariado como atos hospitaleiros. Para isso, para a gente alcançar as principais publicações, quem citar, se aquilo tem a ver com o nosso tema, nosso objetivo, é interessante fazer um estado da arte, que o professor já explicou, ou a gente faz uma revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática, ela busca encontrar as referências a partir de um controle do processo e um relato dos resultados. Você vai fazer um mapeamento do que já foi publicado. Vai estabelecer algumas regras para você seguir e você vai relatar isso. Você faz um relatório privado, ou se couber no TCC ou na sua publicação, dependendo de qual for o seu objetivo, a metodologia que você está utilizando no TCC, você faz esse relato também, sempre sobre a orientação do professor orientador. Então, a gente vai buscar as palavras-chave. No caso aqui, voltando, quais seriam as palavras-chave? Hospitalidade e voluntariado. Geralmente é sempre bom a gente buscar isso não só no Brasil, então não só em português, coloque em inglês e em espanhol também. E aí você vai organizar esse processo de busca e depois você vai relatar todo o mapeamento e aí você vai entrar para a sua revisão de literatura, que é escrever e articular todos esses autores. Então, o mapeamento sistemático, ele vem a partir da busca das referências, você vai coletar as referências, filtrar elas e fazer o relato dos resultados, sempre controlando o seu processo. Esse mapeamento ele vem da área da engenharia, administração, mas ele pode ser aplicado a qualquer área de conhecimento em que tem as publicações, seja online ou seja física mesmo. Então, a questão que a gente sempre pensa, onde vamos buscar? Aqui são algumas bases principais para a gente na área de turismo e hospitalidade e hotelaria. Então, nós temos a Web of Science, Redalic, Spell, Scopus, Cielo, Publicações de Turismo e o Google Escolar. Cada base ela tem a sua característica, então sempre vai depender do tema que você está buscando. Se eu estou buscando um histórico do turismo no Brasil, o mais ideal seriam bases que falem sobre o Brasil, que tenham publicações de brasileiros. Então, nós temos a publicações de turismo e o Google Escolar. Mas o Scopus também é bastante importante. E o Redalic. Mas então eu vou mostrar cada uma delas para vocês e mostrar como que a gente faz essa busca, já que a gente tem acesso a partir do portal do periódico SCAPES. Ele é um portal que ele condensa várias bases, o governo ele paga por nossa universidade ser pública, as universidades federais, a gente tem um convênio, um acordo com várias bibliotecas, um acervo virtual muito grande, e que é desconhecido por muitas pessoas. Para fazer essas buscas, a gente utiliza também os operadores booleanos, que é o AND, OR ou o AND NOT. O que são eles? Eles vão ajudar a gente a juntar
as palavras-chave e achar mais certo, ser mais certeiro na nossa busca, porque a gente não vai ter tempo hábil, mesmo um doutorado, quem estiver no doutorado, ou quem estiver num pós-doutorado, ou na graduação, a gente não tem um tempo hábil de ler todas as publicações que usem, por exemplo, o termo turismo ou o termo hotelaria. Então, a gente faz um compilado. Eu quero hospitalidade em cidade. Então, eu vou botar hospitalidade and cidade. Ou eu não quero que seja hospitalidade no hotel. Não vou botar and not hotel. Embora cada base vai ter a sua característica. Vai depender se ela vai permitir ou não o uso desses operadores booleanos. Então, vamos lá. Aqui está a base do periódicos CAPES, onde a gente vai encontrar todas as bases. Eu vou mostrar para vocês aqui online. Esse aqui é o portal do periódicos CAPES. A gente vai jogar www.periódicoscapes. Entrou lá na página do Periódicos CAPES. Não adianta a gente, na nossa casa, por causa do nosso IP, só fazer a busca por aqui. Nós temos que acessar pelo acesso CAF. Esse acesso é o que nos permite ir entrando nas bases e ter acesso a várias publicações que são pagas e, na verdade, tem um valor, mas por causa do convênio do governo federal com a universidade, a gente já vai ter o acesso, o que é muito, muito bom, né? Então, a gente vem aqui, digita UF. Aqui ele pede o e-mail. Mas, na verdade, é para você colocar o seu CPF e aí você vai digitar no campo da senha a sua senha do IDUF. É assim que você acessa. Ele vai mostrar aqui. E aí, quando eu clicar aqui, ele vai redirecionar e vocês vão poder ver aqui, ó, tem esse acesso aqui mostrando periódicos CAPES, dizendo que você tem um acesso interno. Porque se eu entrar direto pelo Web of Science, você não vai ter esse acesso. Ele é uma base de dados em que contém os artigos de várias revistas internacionais, só que ele é fechado, ele é pago. Então, é restrito, né? É isso, ele é restrito. Então, por dentro do Periódicos CAPES, a gente tem esse acesso, certo? Outras bases, sempre você vai vir aqui, aí você coloca buscar base e você digita. Eu falei lá sobre a base do Redalic. Essa é uma base muito importante, porque ela contempla periódicos e publicações da América Latina e desses outros países aqui, que estão os pontinhos, Portugal e Espanha são os principais. E aí, aqui, quando você vier no Redalic, ele vai pedir aqui, ó, artigos. E aí eu vou colocar turismo, vamos botar turismo voluntariado. E ele vai ficar buscando aqui, ó. Aí ele vai te dar. Tem 17 artigos aqui, certo? Essa foi uma busca até. Tem poucos artigos publicados, é uma área que precisa ser explorada mais. Mas aí eu posso botar aqui desde quando que eu quero, desde 2016, 2019, 2018. E aí você vai fazendo o seu processo de filtro. Por que esse processo de filtro? Porque se eu botar demanda turística, que foi o que eu pesquisei no mestrado, eu vou encontrar 1.149 artigos nessa base. Então, não dá, não vou ter tempo hábil para isso. Então, por isso a gente utiliza os filtros. Nós temos também a base do SPEL. Sempre você coloca pesquisa avançada, que aí você consegue colocar qual é o filtro que você vai querer. A gente vai selecionar aqui turismo, qual os idiomas. Se você não tem habilidade para leitura do francês e não quer explorar, a gente coloca só português, inglês e espanhol, que são as línguas mais publicadas, os idiomas. Artigo, aí você coloca do ano, desde 2016 até 2021.
E aqui você vai colocar. E você pode optar por buscar no título, no periódico, por autor, no resumo, quais são as palavras só dentro do resumo. Então, isso precisa explorar, né? Tentar entender, pensar o que eu preciso. Sempre vai de cima para baixo. Você faz a busca no uso tópico, que é a busca no artigo completo. Esse aqui não tem como, mas tem como buscar no resumo. Eu jogo o termo, não encontrei, ou encontrei muitos, eu vou e jogo mais no título, que daí é mais restrito ainda. Essa seria a base dos copos, também por dentro do periódico, os CAPs, vocês podem ver. E aí você também vai buscar aqui como que você quer fazer o seu filtro. A Cielo. E a Cielo você vai ter que colocar turismo e demanda. Você tem que utilizar esse operador booleano para poder conseguir juntar, porque senão ela dá uma busca muito com os termos muito separados. E publicações de turismo, que seria ela não é por dentro do periódico Escapes. Nós temos na publicação de turismo mais 40 periódicos brasileiros que falam sobre turismo, né? São ibero-americanos, e turismo e hospitalidade. É uma base boa para a gente pesquisar artigos nacionais. E o Google Escolar. Também é importante a gente ir por dentro do periódico Scapes no Google Escolar, porque ele vai te dar acesso ao artigo. Às vezes você vai encontrar o artigo lá em outra base, você joga aqui, entre aspas, o nome do artigo, e aí ele vai encontrar esse seu artigo específico. Ele não tem muitos processos de filtragem possíveis, então fazer a busca no Google Acadêmico é um pouquinho mais complicada, a meu ver. Isa, deixa eu só aproveitar esse momento. Geralmente, né, quando o aluno está pensando num tema, ele vai no Google e joga no Google. Joga no E Google. não é um problema, não é um problema. O ideal é, talvez, convertê-lo já no acadêmico, porque daí já não fica, né, aquele universo Google, e aí já convertendo ele no acadêmico, fica um pouco mais tranquilo para que você faça uma filtragem. Mas o caminho que você vem apresentando aqui para a gente, ele é muito mais interessante. Dentro do portal de periódicos CAPES, né, seguir então esse caminho do Google acadêmico. E aí tem uma filtragem melhor, né? Então você consegue com mais qualidade encontrar, né, o que você está procurando. Porque se a gente for fazer um exemplo, turismo voluntário, e eu jogar no Google normal, ele vai me dar anúncios, vai ser difícil de eu achar, vai me dar revista, ó, Viagem e Turismo é uma revista? Ela é uma revista, mas ela não é uma revista científica, que é o que a gente está buscando para poder escrever sobre, que tenha que a gente possa compor a nossa revisão de literatura. A revista, assim, ela só vai servir como fonte de dados para busca de campo, na pesquisa de campo, geralmente. Ela pode servir. Na parte de revisão de literatura, como o professor está falando, é melhor a gente buscar dentro do Google Escolar, que a gente vai aqui, Google Acadêmico, o meu já fica até salvo. A diferença de fazer por aqui e fazer por dentro do periódicos é esse acesso. Esse acesso aqui. E durante a pandemia, por exemplo, muitos artigos que tinham valor pago estavam liberados para a gente, que é da Universidade Federal. Por dentro, você jogava o nome do artigo aqui, entre aspas, e ele dava o acesso. Depois vocês podem fazer o teste. E isso ajudou bastante, né, Isa? Porque a gente está com a restrição do acesso às bibliotecas. Como produzir, né, um TCC, como produzir um artigo sem esse acesso? Então, realmente, isso ajudou bastante. E o interessante do acesso aos artigos, né, que estão publicados é que a gente tem o que tem de mais atual, né, o que tem de mais novo. Então, isso também dá uma oxigenada na temática, né, ajuda bastante. Quando a temática é muito nova,
ajuda bastante também, né? Então foi algo que veio para facilitar um pouco a nossa situação aí durante o processo de levantamento bibliográfico. Mas pode facilitar ou pode dificultar se você for numa base e não utilizar os filtros mais adequados. Você vai buscar um termo. Se eu colocar pandemia, por exemplo, tivemos outros momentos na história sobre pandemia. Então a gente precisa colocar a adaptação temporal, geralmente. Bom, então deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Aqui eu falei sobre a busca dentro do periódico CAPES, essa é a base Redalic, a base SPEL, a base Scopus, Cielo, publicações de turismo e o famoso Google Escolar. Por dentro do periódico da Web of Science, por exemplo, a gente tem isso aqui, que é a base que dá acesso. A gente vai fazer a busca e aí ele vai me mostrar a quantidade de resultados. E aí você pode selecionar dentro dessas bases, fazer a baixa e fazer o download só do conteúdo do artigo, e não seja o texto completo. Então, a gente utiliza, muitas vezes, um programa, um software, que auxilia essa organização de referências. Então, no caso da Web of Science, eu vou lá, vou selecionar todos os registros. Então, você tem que botar do 1 até o último, e você salva no formato ou BibTeX ou EndNote, o software que você souber utilizar. O BibTeX, ele me dá acesso ao software do Mendeley. Na UF a gente tem falado bastante sobre esse, no mestrado a gente utiliza, e ele ajuda a organizar as nossas referências sem que eu tenha que fazer o download de todos os artigos. Aqui são algumas plataformas que te ajudam a fazer essa organização. O Mendeley, o Zotero, ele é similar com o Mendeley, o EndNote e o Excel, que é mais manual. O Mendeley, a carinha do Mendeley é essa daqui, por exemplo, é a minha base, a minha biblioteca virtual, que a gente pode chamar assim. E aí, não sei se vocês querem que eu mostro aqui o Mendeley ou deixo para depois? Pode mostrar, pode aproveitar o momento. Tá aqui o Mendeley, ele é gratuito, mas tem a versão também paga, que você tem mais acesso a fazer mais contas, essas coisas. Eu utilizo bastante ele para organizar, quando eu quero entender um tema melhor, aprofundar, e saber quem está falando mais sobre isso, quais são as publicações empíricas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho as bases, aí eu vou salvando por pastas as bases e vou organizando, né? E aí, por exemplo, eu estou atualizando a minha dissertação e aí eu fiz a busca aqui das minhas referências e aí eu organizei pelo processo de busca 1, processo de busca 2, processo de busca 3 e assim vai, certo? Isa, e eu acho que um ponto importante também, né, para mostrar e discutir um pouco mais essa questão das bases de dados, essas pastinhas, elas vão organizando e elas facilitam depois quando você vai converter em texto esse procedimento, esse processo todo, né? Sim, te ajuda bastante, fica muito organizado até visualmente ali, como você mostrou, né? A gente consegue identificar, você foi colocando até em ordem e tal. Eu chamei. Isso que eu mostrei aqui, por exemplo, que são as buscas, eu fiz a mesma coisa para a dissertação. É porque eu já apaguei daqui, que eu tive um erro no software e tal, mas aí eu tirei. Mas aqui eu tenho o meu Excel aberto, essa daqui que eu fiz para minha dissertação. Então eu coloquei essas palavras-chave, por exemplo. Essa daqui é a minha busca 1, minha busca 2, minha busca 3. E aqui eu fui anotando o total que ele estava me dando. Tudo isso eu conseguia salvar de uma certa forma. Publicações de turismo eu não conseguia salvar direto. Eu tinha que ir um por um inserindo dentro do Mendeley. E aí eu conseguia chegar num total, aqui, 294, que eu consegui alcançar. Esse foi o total. Imagina, eu tinha um mês para conseguir fazer uma busca, fazer um artigo sobre isso. Então, não dava para eu ler esses 294. Aí eu fiz o quê? Eu consegui colocar eles no Mendeley
e lia só o resumo e o título. Aí isso vai mais rápido. E eu descartava tudo que não tinha a ver com demanda turística internacional, com modelagem da demanda, com que não fazia um modelo, né, que eu estava buscando isso, para entender a demanda, que era só discussão, pesquisa de demanda inicial, essas coisas. Aí eu cheguei a excluir 212 e fiquei com 80. 80 ainda é muito. Aí eu fiz uma lida rápida, sobretudo na metodologia, para ver se eles estavam utilizando as metodologias que eu queria entender, que era a econometria, que eram metodologias mais da área de economia, para entender a demanda turística. Eu cheguei a 53, e aí disso eu fiz uma lida mais aprofundada, e aí ficaram 46. E foi esses 46 autores que serviram de base para eu fazer o meu artigo sobre metodologias de pesquisa. Vocês, na graduação, vocês não precisam fazer isso tudo, 294, vocês já podem inserir um filtro maior. Eu utilizei desde 2000 desde 2000. A minha busca foi de 2000 a 2017. Na graduação, a gente vai pedir, geralmente, que faça desde 5 anos, né? Então, 2016 a 2021. Vai reduzir bastante esse número de artigos, gente. Para a gente poder ter tempo hábil e ter qualidade, né? Sim, sim. E outra coisa, né, Isa, dependendo do tema, se o tema ele é muito restrito, não tem muitas publicações, aí não tem problema ter um intervalo maior. Mas tudo vai realmente de estabelecer os critérios, né? Então, se tem um volume muito grande, eu fecho os últimos 5 anos. Eu vou, né, identificando ali critérios para realmente eu dar conta do recado, porque senão fica muito amplo. E aí fica complexo, né? Exatamente. Bom, então, assim, é isso tudo. O que o Mendeley ele vai me facilitar também, só para eu fechar isso sobre esse software, que no final eu vou conseguir, como ele já salva aqui autor, o título, ele tem um vínculo com o Word em que eu consigo já fazer a referência, ele já faz a referência sozinho. Se você tiver feito direitinho aqui, colocou o nome certo, colocou o título, o ano, qual foi onde que ele foi publicado, o volume e o número, e as páginas, ele já elabora a sua referência em ABNT, em APA, em Harvard e em Vancouver, eu acho. Que são as principais formas da gente fazer as nossas referências para publicar, né? Na UF a gente pede a BNT. Sobre as normas ABNT, aqui é como que elas têm que ficar referenciadas, o sobrenome, o nome, o título do livro em negrito, quando é livro, subtítulo, cidade, editora, ano e o número de páginas, e aqui o sobrenome, se fosse artigo, é o nome da revista, do periódico, que fica em negrito. Essa é a norma da ABNT NBR 6023, tem uma nova norma que foi lançada em 2018. E a de citação ainda a que eu tenho acesso, é de 2002. Aqui é um site que é a plataforma More. Ele te auxilia a fazer a referência dos artigos, dos livros, de páginas de internet. Ele é bem didáticozinho, você vai colocando as informações e ele te elabora a referência no final. Ajuda bastante. E aqui eu coloquei um pouquinho sobre a minha dissertação, que eu ia falar, mas não sei se eu vou ter tempo hábil, se vocês têm mais perguntas. Professor Ari, o que eu faço? Pode apresentar, especialmente assim, o teu processo, isso, do levantamento, né? Acho que seria legal. Que eu já falei um pouquinho, né? Então, o título foi Análise Econométrica dos Determinantes Econômicos da Demanda Turística Internacional para o Estado do Rio de Janeiro. Meu objetivo era entender a demanda turística internacional a partir da modelagem, né? E o meu objeto, né? Desculpa, o meu objetivo geral é a análise econométrica dos determinantes econômicos da demanda turística internacional para o estado do Rio de Janeiro. O que é isso? Só para eu falar rapidinho. Determinantes econômicos, porque a gente tem os determinantes não econômicos,
e eles são uma análise econométrica, é entender quais são os fatores que eles impactam, né, que eles são determinantes para a vinda do Rio de Janeiro. Só que eu limitei aos principais econômicos, que vai ser a taxa de câmbio real, e que é entendido como preço também, e a renda dos outros países. Isso que vai influenciar na demanda turística para o Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu comecei o mestrado, eu também não sabia o que era econometria, porque isso vem da economia, não sabia várias coisas. Então, eu precisava entender. Eu fiz uma busca das metodologias para saber o que era modelagem econômica, modelagem da demanda, né? E aí eu fiz a revisão sistemática da literatura, que ele compôs o meu primeiro capítulo teórico, que foi Demandas Turísticas, Conceitos e os Determinantes. Na parte de conceitos, eu utilizei bastante artigos, livros seminais, né, porque é teoria, é conceito, e os fatores determinantes foi o que eu expliquei por meio dos artigos empíricos que falavam sobre demanda turística internacional em diversos outros destinos. E aí eu fiz essa revisão sistemática, eu cheguei a 315, mas eu só consegui colocar na base 292, porque dá umas falhas nessa contagem, né? Não sei explicar, ninguém sabe explicar direito essa falha que dá. E aí eu fiz a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, excluí um bando de coisas, demanda nacional, demanda doméstica, não me interessava, eu só estava interessada em fazer na demanda internacional. Por quê? Esse foi o meu fator, meu fator de exclusão, porque a demanda internacional era o que eu estava trabalhando. E aí eu cheguei a 48 estudos empíricos, depois para compor, para ampliar, eu vi que 4 estudos eles eram muito importantes, não eram empíricos, mas eles auxiliavam bastante na teoria, para explicar um modelo um pouco mais a fundo. E Isa, isso é muito importante também de ser dito, que é a ideia da flexibilidade dentro da pesquisa. Então, por Exatamente. mais que eu tenha critérios e um rigor científico, eu também tenho que ter uma certa flexibilidade para considerar trabalhos que são essenciais para o que eu estou estudando. Então, é importante, às vezes, a gente faz, né, toda ali uma delimitação de tempo, né, tenta fazer um recorte para dar conta da quantidade de produções, mas eu também preciso entender que a flexibilidade ela é importante, porque de repente eu descarto um trabalho que vai ser essencial para o que eu estou desenvolvendo. Então é importante também isso. Na minha dissertação, por exemplo, eu estou falando de modelagem da demanda e de vários modelos. E aí, um autor, que é o Song, ele é uma referência principal. Ele não estava entrando nas minhas buscas, mas aí eu fui nas referências de cada artigo e vi qual era a porcentagem, eu acho que era 40% ou 60% citavam esse artigo que eu já tive acesso antes. E eu falei assim, esse artigo ele é importante porque tem mais de 60% dos empíricos que citam ele. Então, eu preciso incluí-lo. Certo? E aqui veio os resultados bibliométricos, né, dessa busca, em que eu consegui ver que as principais publicações elas são na Ásia e na Europa, então é diferente o contexto do Rio de Janeiro e do Brasil, e aqui as principais revistas, os principais periódicos, como a gente pode ver, a minha pesquisa ela está concentrada na Tourism Economics e Tourism Management. São principais periódicos internacionais. Se eu restringisse no começo para leituras apenas em português, eu não ia encontrar esse resultado. E aí ia ser uma limitação do meu estudo que poderia ser bastante criticado na banca de defesa. Aqui são as diferenças que eu utilizei para essa apresentação. O TCC da Maria de Nazaré Souza, a minha dissertação e o que fala sobre o mapeamento sistemático do Proença Júnior e Silva. Excelente, Isa. Aí fica o teu contato aqui também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, te manda um e-mail e tal. E eu acho que, né, a gente conseguiu então mapear bem, apresentar bem, né, o que é essa proposta e de modo bastante científico, mostrando rigor,
mostrando o cuidado que é esse levantamento, essa pesquisa, que é tão importante para poder construir o trabalho, né? Então, quando a gente pensa em construir um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, é muito importante que a gente parta dessas referências, né? Não tem como a gente pensar num outro formato, né? A gente sabe que tem metodologias que partem muito do empírico e tudo mais, mas todo trabalho acadêmico vai partir de teorias, né? A gente tem que ter as teorias presentes nesses trabalhos. E quando a gente fala de uma iniciação científica, que é mais ou menos o primeiro contato ali do aluno, né, com a produção científica, como é o caso da própria monografia, o artigo científico apresentado como trabalho de conclusão de curso, é meio que regra e obrigatório, né? Não tem como você não partir da teoria, tem que ter a teoria. E ela é muito importante. E assim, eu vejo a sua apresentação, Isa, eu já falei isso outras vezes, eu fico pensando, por que na minha época não tinha isso? Não tinha nada disso, né? Então, assim, e a minha época não é tão distante assim, né? Defendi doutorado, sei lá, 10 anos, 7, 8 anos mais ou menos. Então, assim, era tudo ainda muito restrito, muito difícil o acesso. Já existia, algumas bases já existiam, obviamente, mas o acesso era muito restrito, determinadas áreas nem pisavam, né, nesse terreno. Então, como você falou, vem muito da administração, vem muito das engenharias também. Então, esses procedimentos, eles partem de outras áreas, né, que nós, das ciências sociais aplicadas, nós, obviamente, estamos acompanhando as mudanças, e especialmente dentro da área do turismo e da hotelaria, a gente tem tentado ao máximo, né, ter essa aproximação. Mas a gente sabe que em ciências humanas tem muitas áreas que até vão um pouco contra, né, não é um pouco contra, mas não tem tanta afinidade, né? A gente sabe disso. Nós que somos da academia, nós sabemos que existe, né, uma certa restrição e até as dificuldades, né? E a gente tem que reconhecer que nós temos, né? A minha geração tem, as gerações mais antigas, né, anteriores também, né, desse acesso e essa facilidade com a própria tecnologia, né, as formas de busca. Mas uma coisa hoje a gente não pode dizer, que é não achei nada. Eu sempre falo isso para os alunos, não existe mais essa fala. Eu não achei nada sobre o meu tema. Não existe mais. A gente nem coloca mais escrito que que não existe certo tema, porque vai que em outro país já foi publicado. No caso, a gente não alcançou. A nossa busca foi limitada a isso, e eu coloquei. E você tem que também, quando você coloca uma restrição, e quando você faz uma busca, você tem que aceitar as suas limitações e que pode sim ter alguma coisa que você não teve acesso, embora a gente tenha muitas formas de acesso. E ter a humildade, né, de reconhecer. Né? Reconhece, não tem problema, você não vai ser penalizado por isso. Pelo contrário, se você reconhece as limitações, olha, eu cheguei até aqui, fica até interessante, e esse é o papel da academia, né? Então, a Isabela chegou até aqui. Então, eu estou trabalhando com um tema semelhante, eu posso caminhar daqui até onde? E aí sempre indicando, e é isso que a gente espera do conhecimento, né? Que ele sempre seja complementado, que ele sempre esteja, né, em crescimento. É o que a gente espera e é o que a gente espera, inclusive, desses trabalhos de conclusão de curso, né, que vão coroar com chave de ouro a formação, né, especialmente a formação inicial dos estudantes. Se a gente for pensar na dissertação, é a mesma coisa, né, na tese de doutorado também, que é muito importante que a gente tenha isso, né, que a gente tenha clareza de onde a gente quer chegar. A nossa proposta, então, ela foi direcionada para isso, né, eu, na maior da humildade enquanto pesquisador, eu reconheço as minhas limitações e vou fazer o possível para chegar até determinado ponto, né? E a gente tem muito medo das críticas, né? Às vezes a gente não aceita, deprime, né? Então, assim, e na verdade a gente tem que encarar a academia como um grande ciclo e a gente tem que produzir. E o que eu pensava 10 anos atrás, hoje eu tenho uma outra cabeça, tenho um outro repertório, são novas leituras, e é assim o processo, né, Isa? E eu acredito que quando você tiver doutorado, pós-doutorado, com certeza você vai olhar para a tua dissertação, você já olha para a tua monografia com outros olhos, né? A partir do momento que você conclui o mestrado, você já olha com outros olhos. E isso é interessante, não é o ponto de, vou ignorar o que eu já fiz. Pelo contrário,
aquilo fez parte do meu crescimento, e a gente tem que valorizar isso, né? E isso é tão importante porque, e eu falo sempre, né, o teu trabalho de monografia, a tua monografia até hoje, ela é muito utilizada pelos estudantes da graduação. Como eu te falei, você traz uma discussão de hospitalidade para a cidade, no caso, a gente olhando, né, para a cidade do Rio de Janeiro, tentando entender e se aproximar dessa hospitalidade carioca, que é algo que, mesmo no contexto de hoje, a gente tem poucas coisas produzidas, e o que tem produzido a gente sempre está questionando, né? E quem vivencia o cotidiano turístico do Rio de Janeiro sempre está em constante questionamento, pelo tipo de serviço prestado, pelo acolhimento, problemas de violência, né? Das questões urbanas todas, de trânsito. Então, a gente sempre vai estar questionando, sempre refletindo, e isso é muito importante, né? E que venham novos trabalhos, ressignificando, dialogando, debatendo com o que já foi feito, né? É essa a ideia mesmo da pesquisa bibliográfica. Quer deixar mais uma mensagem, Isa, para a gente finalizar? Ou já podemos encerrar? Vamos finalizar. Acho que sim, né? Eu acho que contemplou direitinho. Eu mais uma vez agradeço mais uma vez pela parceria. Eu fico muito feliz de ver, né? E assim, de acompanhar esse teu crescimento todo, né? E sei o quanto você é brilhante, o quanto ainda vai brilhar muito aí na academia. A gente precisa de pesquisadoras como você. E a gente te aguarda sempre. E quando a gente tiver um espaço e você tiver tempo, né? Sempre vai ser um prazer te receber aqui, né, conosco, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Isa. Tchau. Tchau, tchau.